queria fazer uma retificação. O nosso programa hoje não está na rede, não está na internet, porque há um problema técnico de internet aqui na nossa região, na PUC, e, portanto, estamos sem. Não está na igreja sãosebastião.com.br, não está passando o programa, nem no Facebook. Mas o e-mail que eu não disse, questõesdefé@tvhorizonte.com.br, está funcionando normalmente. Então, você pode passar a sua mensagem pelo e-mail. Questões de fé, como vocês já sabem, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Mas agora, no início, nós vamos ver a apresentação musical do Tom de Minas, a música Sangrando, autoria Gonzaguinha. Vamos conferir. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta e essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certo que eu estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Então, agora vamos ao tema de hoje, que é minorias. Antes da gente conversar, nós vamos ser provocados aqui pelo vídeo, um VT do professor Braulio Magalhães, que é advogado, membro da Comissão Pastoral dos Direitos Humanos, e ele vai começar a nos explicar o que são minorias. Vamos conferir. Minoria pode ter uma abordagem quantitativa, número de pessoas, alguns grupos específicos que caracteristicamente tenham sido privados de alguns acessos, como negros, pessoas de outra orientação sexual ou orientação sexual homoafetiva, alguns grupos linguísticos, alguns grupos indígenas, que se comparado com toda ou a maioria da população, quantitativamente estão em menor, obviamente, locução com os poderes públicos e, obviamente, têm uma situação de privação em algum acesso a bens, direitos, serviços. Mas há uma abordagem também qualitativa, que nós chamamos de uma relação de poder. Então, a minoria na relação de poder, nós podemos fazer uma remissão imediata à questão das elites. Elite econômica, as pessoas que são bem providas, que têm acessos e domínio aos meios e modos de produção, a todos os fatores de produção. Elite política,
né? Podemos caracterizar toda a nossa classe política, alguns chamam até de algumas corporações políticas, nas esferas municipal, estadual e federal. Então, essas são as características do que podemos classificar, em linhas gerais, o que são minorias. Pois é, aí nós colocamos e vamos então conversar com o Padre Vitório lá dos Jesuítas. Padre Vitório é capixaba, né? Sou do Espírito Santo, de Cachoeira Itapemirim. É, exatamente. Teve mestrado em Bíblia no Pontifício Instituto Bíblico, é doutor em Teologia Bíblica na Pontifícia Universidade Católica do Rio e é professor atualmente de Sagrada Escritura aqui na FAJ, onde eu, com muita honra, também estudei, e é agora o reitor. Desenvolve atividades pastorais na paróquia do Santíssimo Sacramento em Justinópolis. É membro da Comissão de Teólogos Jesuítas da América Latina, assessor teológico da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte e colaborador com formadores e formadoras da vida religiosa, da vida consagrada. Quer dizer que esse Braulio faz parte do seu grupo, né? Exatamente, é um grande amigo, é um irmão. É, né? Então, ele falou uma coisa e eu estava escrevendo aqui, minorias que não são minorias numéricas. Isso. Aí eu citaria, por exemplo, o caso... A gente poderia dizer que mulheres estão encaixadas na minorias não numéricas, porque elas são maioria numericamente em todos os lugares. Isso, porque tudo depende, Padre Cândido, da pessoa que define as minorias, entendeu? Ah, depende de quem define. Depende de quem define, depende da ideologia. Né? Porque se você perguntar, né, para um político, né, você for lá no Maranhão e perguntar para o pessoal do Sarney se eles se consideram minoria, eles não vão, eles vão dizer que eles são povo, eles são maranhenses, entendeu? Eles não vão aceitar. Mesmo a classe política, né? Quer dizer, o que o Braulio disse, né? Ele tem toda a razão, é isso mesmo, eles são a minoria que se impõe. E como maioria, né? É como se fosse a maioria, né? Muitas vezes despreocupados com o interesse da maioria, mas se vocês são minoria, eles não vão aceitar isso. Aqui, no caso... Assim, porque a coisa é muito ideológica, não é isso? Por exemplo, no caso da minoria, que não é minoria quantitativa, vamos colocar o caso... A gente poderia colocar no Brasil o caso das mulheres e poderíamos colocar, ele falou também, porque o nome que agora se dá, nós tivemos um programa aqui sobre isso, me ensinaram. Afro-brasileiros. Afro-brasileiros, mas também os descendentes de índios, né? Não são minoria numérica. Na verdade, não são. Acho que até mais da metade, ou talvez grande parte do Brasil, né? Eles são minorias na relação de poder. É relação de poder. Mas eles têm um poder na democracia, por exemplo, de voto. De voto. Mas como, né, todo o esquema do Estado, da República, assim é pensado a partir desse esquema bipartido, vamos dizer, dessa visão dualista da realidade, entre aqueles que detêm o poder, aqueles que não detêm o poder, os ricos e os pobres, os ilustrados e não ilustrados, né? Os brancos e os afro-brasileiros, os homens e as mulheres, então todo esse pessoal fica de lado. Quer dizer, então, esse pessoal que o sistema classifica como minoria tem que rejeitar essa classificação, entende? Assim, porque isso é ideológico, como disse o Braulio, é uma questão de poder, de imposição. Agora, mesmo, por exemplo, que, vamos dizer, os partidos políticos, eles tenham, vamos dizer, eles tenham um poder e sejam, vamos dizer, minoria, uma espécie de elite política, o poder foi dado a essa gente pelo voto da maioria. Quer dizer, então, eles não podem se desconectar da população e se considerar-se uma elite, não. Eles estão a serviço de todo mundo. Quer dizer, então, não pode ter essa visão dualista, bipartida da Agora, sociedade. imaginemos o seguinte, as mulheres são maioria, então um candidato, antes de ser eleito, estou colocando um exemplo porque isso serve para todos.
Antes de ser eleito, ele fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Depois que é eleito, ele vai seguir as diretrizes da minoria mesmo. Da minoria né? mesmo, que vai colocar tudo a serviço da minoria. Aham. Quer dizer, então, aqui é que entra, Padre Cândido, a questão de fé. Por que a questão da minoria é uma questão de fé? Porque um cristão, uma pessoa comprometida com o reino, com Jesus, não pode aceitar isso. Quer dizer, então, a fé nos ajuda a questionar essa visão equivocada, porque a palavra minoria, muitas vezes na cabeça de muita gente, não significa isso. Eu posso explorar essa gente, eu posso marginalizar essa gente, porque eles são a minoria. Uhum. Agora, a fé nos impede de pensar assim. Entende? Pode ser uma pessoa, é um ser humano, e dentro da visão bíblica, da visão judaica, aquela pessoa é a humanidade. Então, ninguém tem direito de considerar o outro minoria, mesmo que seja um. Entende? Assim, porque quando eu marginalizo uma pessoa, eu não estou, quer dizer, mesmo quantitativamente, estou dizendo um ser humano, Sei. eu estou marginalizando, estou desprezando a humanidade inteira que lá está que nele, está né? naquela pessoa. Então, a gente tem que questionar essa visão em todos os sentidos, no sentido social, econômico, político, religioso, étnico, cultural, de gênero, tudo. Quer dizer, a questão, né, por exemplo, lá dos homossexuais. Não, mas nós vamos deixar essa questão espinhosa para daqui a pouquinho, no terceiro bloco, nós já esgotamos esse tempo. Voltamos daqui a pouquinho com a observação que ele começou a fazer e que vamos concluir no terceiro bloco. Voltamos.